Boa noite. Boa noite. Um terremoto deixa mais de 20 mortos na Albânia, na Europa. No Brasil, um tremor assusta cidades mineiras que abrigam barragens de rejeitos de minério. Uma chuva torrencial alaga e provoca deslizamentos em Salvador. A Organização das Nações Unidas afirma que os compromissos do Acordo do Clima de Paris não são mais suficientes para a meta de aquecimento global. A polícia do Pará prende 4 brigadistas suspeitos de provocar queimadas em Alter do Chão, no Pará. Eles negam as acusações. Em São Paulo, a Polícia Federal faz operação contra fraudes na merenda escolar de 27 cidades. A cotação do dólar chega a R$ 4,24. O Jornal Nacional está começando. 21 pessoas morreram e 135 ficaram feridas num terremoto que atingiu a Albânia nesta madrugada. Os tremores continuam na Albânia, país da Península Balcânica, de 3 milhões de habitantes, que fica em frente à Puglia, no sul da Itália, do outro lado do Mar Adriático. No fim da tarde, outro terremoto forte, de magnitude 5, assustou ainda mais a população, que desde a madrugada estava fora de casa, em pânico. Perto das 3 da manhã, no horário local, o abalo sísmico de força 6,4 fez vários prédios desabarem. A cidade mais atingida foi Durrës, a meia hora da capital, Tirana. As construções que caíram eram feitas em tijolo. Muitos escavavam os escombros com as mãos para tentar encontrar sobreviventes. 42 pessoas foram retiradas com vida. Foi o terremoto mais forte das últimas décadas, com o epicentro a 20 quilômetros de profundidade. Várias regiões italianas também tremeram, principalmente a Puglia. A Itália, onde vivem quase 500 mil imigrantes albaneses, mandou ajuda imediata. Aviões com equipes de socorro, médicos e voluntários. A terra também tremeu em Minas Gerais e levou a Agência Nacional de Mineração a fiscalizar barragens em Congonhas e em Ouro Preto. Com medo, os moradores de Congonhas foram para a rua ontem à noite. Tremeu o negócio aqui, ué. O terreno tremeu assim, eu falei, não pode. Achei estranho mesmo. Eu estava deitado e na hora minha cama começou a fazer assim, eu falei, eu tenho medo. E eu moro na beirada ali, ó. Eu moro debaixo dela. A maior preocupação é de quem vive perto das barragens, como os moradores aqui desses bairros em Congonhas, que estão a 300 metros daquela barragem. Eles têm medo que o tremor de terra tenha danificado a estrutura. A barragem Casa de Pedra foi construída no método de alteamento a jusante, que é considerado mais seguro, diferente das barragens que se romperam em Mariana e Brumadinho, que eram do método a montante. De acordo com o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, o tremor de magnitude 3,2 teve o epicentro na cidade de Belo Vale. Foi o maior já registrado na região nos últimos 10 anos. Segundo a Agência Nacional de Mineração, 9 barragens, sendo 4 da Companhia Siderúrgica Nacional e 5 da Vale, estavam no perímetro do abalo. Técnicos da ANM vistoriaram 7 estruturas hoje e não identificaram anomalias. 2 barragens que pertencem à CSN ainda vão ser analisadas. A agência determinou que as mineradoras intensifiquem a inspeção e o monitoramento diário de todas as barragens. Caso seja identificado qualquer problema, aí sim a gente deverá tomar qualquer tipo de providência junto com a Defesa Civil. Mas, a princípio, estamos tranquilos em relação a isso, uma vez que as informações que foram repassadas nos trazem um pouco de tranquilidade. A Vale e a CSN declararam que até o momento não encontraram problemas nas barragens localizadas no perímetro do tremor. A Marinha confirmou hoje que fragmentos de óleo colhidos em São Francisco de Itabapuana, no norte do estado do Rio, são compatíveis com a mancha que atingiu a costa do Nordeste e do Espírito Santo. Mas em Macaé e Quissamã, os resíduos não têm relação com o óleo encontrado no litoral nordestino. A Polícia Civil do Pará prendeu preventivamente 4 brigadistas que combatem incêndios florestais. Eles são considerados suspeitos de atear fogo numa área de proteção ambiental e negam a acusação. A operação foi na vila de Alter do Chão, distrito de Santarém, no sudoeste do Pará. Os 4 presos fazem parte de uma brigada de incêndio florestal voluntária, que atua na região desde o ano passado.
Segundo a Polícia Civil, eles são suspeitos de provocar as queimadas em uma área de preservação ambiental em Alter do Chão, em setembro deste ano. As chamas destruíram a vegetação por 4 dias. Os investigadores disseram que reuniram documentos, vídeos, interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça que comprovariam a participação dos suspeitos na queimada. Segundo a polícia, eles teriam botado fogo na mata para conseguir doações de organizações não governamentais. Eles gravaram o início de um fogo, de uma queimada, só que só estavam eles. De repente esse fogo perdeu o controle. Ali é o seguinte, não teria como começar um incêndio se não fosse por eles. Os policiais também cumpriram mandados de busca e apreensão nas sedes da Brigada de Incêndio de Alter do Chão e da ONG Projeto Saúde e Alegria, onde um dos presos também trabalha. Foram apreendidos documentos e equipamentos. Segundo a polícia, o objetivo é apurar a suspeita de que os presos teriam declarado, em um dos relatórios financeiros da brigada, um valor de doações menor do que o que teria sido arrecadado. Segundo a polícia, os presos devem responder por dano à unidade de conservação e associação criminosa. Tem que ficar bem claro o seguinte, isso é um fato isolado. Existem indícios relevantíssimos de autoria, nós temos a materialidade, mas não quer dizer que outras ONGs realmente trabalham dessa forma. A defesa dos brigadistas nega as suspeitas. O que deve se deixar bem claro aqui é que esses brigadistas, eles estavam agindo em total conformidade com a lei. A questão das doações, do possível dinheiro desviado de doações, isso não procede de forma alguma. Tanto que eles têm em mãos toda a contabilidade probatória dos dinheiros, dos valores recebidos e dos valores repassados. A Brigada de Incêndio de Alter do Chão declarou que as prisões causaram grande perplexidade e que os suspeitos já haviam colaborado com o inquérito após o incêndio de setembro, que eles ajudaram a combater, deixando suas famílias e trabalhos em nome dessa causa a que se dedicam. O coordenador geral do Projeto Saúde e Alegria, que atua em comunidades de Santarém há mais de 30 anos, também defendeu o trabalho dos brigadistas. Uma coisa é o Saúde e Alegria, a outra coisa é a brigada. Mas eu conheço pessoalmente os brigadistas, são pessoas que sempre tive confiança, pessoas de boa índole. A gente fica muito preocupado, né? Porque uma equipe que trabalha dia e noite nas comunidades, não mede esforços para atuar junto a um barco hospital, levar energia, levar saneamento, faça chuva, faça sol, passe uma manhã dessa de terror, como foi hoje no nosso escritório em Santarém. Eu queria deixar claro também que a gente desconhece, não sabemos até agora do que a gente está sendo acusado. Por que foram no nosso escritório sem decisão judicial, com um mandato genérico, né, para prender tudo? Um relatório da ONU, divulgado hoje, afirma que os compromissos assumidos no Acordo do Clima de Paris já não são suficientes para manter o aquecimento global dentro da meta. Quase 200 países tinham batido juntos o martelo em 2015. O mundo prometeu em Paris um esforço para a Terra não esquentar mais do que 1,5 graus até o fim do século. Um aquecimento que, segundo o painel de cientistas da ONU, já seria perigoso demais. 4 anos depois daquela conferência do clima, a mesma ONU agora alerta para perspectivas sombrias. Mesmo que todos os países agora cumprissem suas metas, o planeta esquentaria mais de 3 graus Celsius. Os líderes mundiais não fizeram o suficiente para reduzir o lançamento de gases que aquecem o planeta. Agora precisariam de um corte de emissões 5 vezes maior para segurar a temperatura na meta. O relatório olha de cara feia para os países mais ricos do mundo. O G20 é responsável por quase 80% das emissões de gases que aquecem o planeta. E só 5 desses 20 países se comprometeram a neutralizar essas emissões em longo prazo. O Reino Unido é um deles. A ONU espera que o Brasil siga o exemplo britânico. O relatório está mais pessimista sobre o compromisso brasileiro por causa, principalmente, do aumento do desmatamento. O estudo critica a redução do orçamento do Ministério do Meio Ambiente para atividades relacionadas à mudança climática e o relaxamento de multas ambientais, entre outros pontos.
O elogio foi pelos progressos no setor de energias renováveis a partir de 2015 e investimentos no transporte ferroviário. A chefe do relatório fala que o mundo precisa parar com a procrastinação ambiental. Se os adiamentos sucessivos continuarem, é o mundo que vai decidir por nós. O Palácio do Planalto não quis se manifestar. O Ministério do Meio Ambiente divulgou a seguinte nota, abre aspas. Graças ao etanol e ao Código Florestal, dentre outros temas, somos exemplo para o resto do mundo e não o contrário. Fecha aspas. Uma tempestade que começou de madrugada provocou muitos transtornos em Salvador. Quase 300 pessoas precisaram sair de casa por risco de desabamento. Ruas alagadas, desabamentos, trânsito travado. Foi assim o dia todo em Salvador. No bairro do Bom Joá, uma enxurrada arrastou carros e inundou casas. Na Baixinha de Santo Antônio do Retiro, mãe e filha ficaram feridas depois que a casa desabou. Por sorte, só tiveram ferimentos leves. A gente vai e dorme na casa do vizinho, como eu tô ali na casa do vizinho. Ali vê algumas coisas, mas tem que voltar de novo, não tem para onde ir, não tem. Neste outro bairro, parte do estacionamento de um condomínio cedeu. 2 carros estavam no local, mas ninguém ficou ferido. Na região do subúrbio ferroviário, moradores entraram em desespero depois que uma encosta começou a deslizar. Ai, meu Deus! Jesus! A Defesa Civil de Salvador emitiu um alerta máximo. Os alarmes que avisam a população do risco de deslizamento de terra soaram em 10 das 11 regiões da cidade que contam com esses equipamentos. No momento em que o CEMADEM apontou o nível de alerta máximo aqui para Salvador, nós conclamamos a população para que saiam dessas áreas de risco, a fim de garantir a vida, a fim de garantir a estabilidade dessas localidades. Serviços foram interrompidos. Os trens do subúrbio não funcionaram. A água também invadiu estações de metrô. Passageiros ficaram parados dentro dos ônibus por horas, assim como os motoristas. Em muitos bairros, era possível encontrar carros boiando e pistas interditadas. Foi muito difícil, muito duro, entendeu? Nós estávamos dentro de casa, a água batendo aqui no ombro. Transtorno total, tudo engarrafado, ônibus alagado, ônibus pingando, horrível, péssimo mesmo. Com fé em Deus vai melhorar, vamos pensar positivo. Vamos ver agora a previsão do tempo. Jaqueline Brasil, boa noite. Você ontem mencionou a possibilidade dessa chuva. Como é que fica a situação para amanhã? Oi, Bonner. Boa noite para você e boa noite para todos. Amanhã pode chover mais. E essa chuva deve ser forte e volumosa. É uma informação que preocupa porque em 12 horas choveu mais do que o dobro da média para o mês inteiro em Salvador. E amanhã já pode amanhecer chovendo com máxima de 27 graus e tem previsão de chuva até quinta-feira. Como o solo está muito úmido, o risco de deslizamento continua alto, não só para Salvador, mas para toda a região do Recôncavo Baiano. A frente fria que provocou o temporal já se afasta, só que ela deixa áreas de instabilidade pelo caminho e essa alta pressão vai empurrar a umidade para o litoral baiano, mantendo a chuva. Algumas nuvens também se espalham pelo sertão, pode chover, só que de forma isolada. Previsão de chuva volumosa e persistente só para o começo do ano que vem. Amanhã, em Aracaju, chove e faz 29 graus. Em Maceió e em Teresina, esquenta mais 32 e 36, com chuva à tarde. Estamos falando sobre a chuva no Nordeste, mas amanhã pode chover em quase todo o país. É só dar uma olhada como é que está agora a situação das nuvens de chuva que estão concentradas em parte do norte, do centro-oeste e principalmente no sul. Mas essa chuva do sul vai ser pesada como a que você está prevendo para Salvador amanhã, Jaqueline? Sim, Bonner. Chuva pesada, inclusive agora, nas próximas horas e amanhã. Atenção, porque o risco é de temporal e para essa área aqui, Norte Gaúcho, Santa Catarina e Paraná, os ventos podem chegar a 80 km por hora. Em quase todo o centro-oeste, no Tocantins, Triângulo Mineiro, sul de Minas e São Paulo, chuva forte. Aqui na capital paulista vai fazer calor, máxima de 33 graus e à tarde chove. Em Goiânia e em Palmas, máxima de 30 com chuva aí logo de manhã. Em Curitiba faz 24, em Florianópolis 25 e pode chover bastante. O tempo fica firme nessa área aqui, do Amapá,
do Pará. Na fronteira oeste gaúcha, a quarta-feira também vai ser de sol e mesma condição para a parte de Minas, Espírito Santo e quase todo o Rio de Janeiro. Na cidade do Rio, o sol aparece o dia todo, com máxima de 36 graus, só que com chuva isolada à tarde. Em Belo Horizonte e em Vitória não chove e faz calor, 33 e 31 graus. E olha, Bonner, está mantida a virada no tempo na quinta-feira aqui em São Paulo e aí no Rio, mas claro que amanhã eu conto mais para vocês. Combinado. Obrigado, Jaqueline. Até amanhã. Até. A seguir, a Polícia Federal faz operação contra fraudes na merenda escolar de 27 cidades paulistas. Uma comissão da Câmara aponta falhas no planejamento do Ministério da Educação. O deputado sobre a atual gestão do Ministério da Educação revelou falta de planejamento estratégico e execução do orçamento muito baixa. O jornal O Estado de São Paulo teve acesso ao relatório preliminar, que considerou frágeis o planejamento e a gestão atual do Ministério da Educação. De acordo com o jornal, uma radiografia realizada no Ministério da Educação por uma comissão da Câmara dos Deputados indicou paralisia, tanto no planejamento quanto na execução de políticas públicas por parte da pasta comandada pelo ministro Abraham Weintraub. A TV Globo também teve acesso ao relatório. De acordo com o documento, a comissão constatou que o planejamento e a gestão do MEC estão muito aquém do esperado. Evidência disso é que o Ministério ainda não apresentou planejamento estratégico contemplando o ano de 2019. E diversas metas do Plano Nacional de Educação estão atrasadas, sem sequer um plano de ação para atingi-las. O relatório da comissão diz ainda que outro fator preocupante é a baixa execução orçamentária em diversos programas. Ações importantes, como a de apoio ao desenvolvimento da educação básica, tiveram execução próxima a zero até julho de 2019. No mesmo período, foi executado apenas 4,4% do montante para investimentos do MEC. O valor gasto foi de menos da metade do liquidado no mesmo período de 2018. O documento também trata da Política Nacional de Alfabetização. Para os deputados que fazem parte da comissão, o programa não foi implementado, apesar de ser prioridade do governo. A deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, coordenadora do grupo, diz que, apesar de o governo ter publicado um decreto, na prática, nada foi feito. Se ficou discutindo o ano inteiro qual que é a ideologia que iria basear a alfabetização, o que faz parte, só que quem está na ponta, prefeitos, diretores, professores, continuam sem nenhuma orientação. Esta especialista em educação concorda. O papel do Ministério da Educação ele é muito importante para fazer políticas de indução e fortalecer as ações dos municípios, mas nada aconteceu até o presente momento. No relatório, a comissão externa da Câmara diz ainda que a escolha de reitores e a distribuição de recursos para as universidades foram feitas de forma arbitrária, prejudicando a autonomia das instituições. Para os deputados, houve também muitas trocas de cargos no MEC e em órgãos vinculados ao Ministério, o que demonstraria instabilidade na administração. Por exemplo, o INEP, o instituto responsável pela realização do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, teve 2 trocas de presidente. O atual é o terceiro indicado pelo governo Jair Bolsonaro. O relator da comissão é o deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo. Ele deve entregar o documento final dia 1º de dezembro. O relatório traz sugestões e recomendações ao MEC. Salvo algumas pouquíssimas áreas em que algo foi feito de concreto, a execução do MEC é muito baixa. Foi praticamente um ano perdido. A gente realmente sugere ao MEC que torne a execução mais alinhada, mais disciplinada, para que a educação brasileira ande. Sobre a crítica de falta de planejamento estratégico, a assessoria do Ministério da Educação disse que em breve vai divulgar detalhes da Política Nacional de Alfabetização. Sobre a baixa execução orçamentária, o MEC lembrou que parte da verba do Ministério estava contingenciada, só foi liberada há 4 dias, e que trabalha para executar todo o orçamento. Já o ministro da Educação, Abraham Weintraub, ao ser questionado sobre o relatório no fim do dia, disse que não viu o conteúdo.
O Ministério Público Federal e a Polícia Federal fizeram uma operação contra fraudes na compra de merenda escolar em 27 cidades paulistas. Até o momento, 21 pessoas foram presas, entre ex-secretários municipais, secretários em exercício e empresários. Agentes da PF também cumpriram mandados de busca e apreensão nas casas de ex-prefeitos e de uma vereadora. Segundo a investigação, contratos com empresas eram superfaturados e, em alguns casos, os produtos da merenda nem chegavam às escolas públicas. Por 8-3, o Conselho Nacional do Ministério Público puniu com uma advertência o coordenador da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol. A pena poderia chegar até a demissão. No ano passado, durante uma entrevista à rádio CBN, Deltan fez críticas a ministros do Supremo Tribunal Federal, afirmando que alguns formam uma panelinha e dão mensagens de leniência a favor da corrupção. Hoje, nas redes sociais, Dallagnol disse que exerceu o direito à liberdade de expressão e à crítica, que a fala não reflete o apreço que ele tem pelas instituições e que vai continuar a trabalhar para reduzir a corrupção e a impunidade. A Câmara e o Senado tentaram chegar a um acordo hoje sobre a prisão após condenação em segunda instância. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas, convocou uma reunião de líderes na tentativa de convencer os senadores, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Simone Tebet, do MDB, a apoiar a proposta da Câmara que muda a Constituição para permitir a prisão de réu condenado em segunda instância, e abrir mão do projeto do Senado sobre o assunto, mas que altera artigos do Código de Processo Penal. Um caminho mais rápido e de tramitação mais fácil para se chegar ao mesmo objetivo. Na semana passada, ficou acertado que a CCJ do Senado e o plenário votariam o projeto amanhã. Mas Alcolumbre decidiu mudar os planos depois que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, disse que os deputados não aceitariam votar a proposta do Senado. Maia voltou a repetir essa posição. Tem que ser uma lei que seja constitucional, uma PEC constitucional, que não gere mais insegurança ainda, que judicialize, né, que possa responder aos anseios da sociedade, mas sem um objetivo, né, que seja olhando para um cidadão A ou para o cidadão B. O senador Lazier Martins, do Podemos, autor do projeto do Senado, saiu da reunião irritado. Com o apoio de outros colegas, disse que o acordo seria uma forma de não resolver o problema. Isso que está acontecendo aqui hoje de manhã é uma manobra maquiavélica, transferindo para os líderes devidamente contratados, acertados, combinados, que de fato são, na maioria, apenas pela PEC, que tem procedimentos altamente demorados, que vão demandar todo o ano que vem. Pouco depois, a presidente da CCJ do Senado saiu da reunião e afirmou que para ter um acordo é preciso o compromisso dos deputados de votar a PEC em tempo mais curto. Nós não podemos dar um cheque em branco e muito menos dar a nossa palavra no escuro. Sem um calendário da Câmara um pouco mais enxuto do que é hoje, porque hoje uma PEC lá demora 8 meses para ser aprovada, o Senado, no seu dever de ser uma casa autônoma e independente, não poderia, mesmo que pelos líderes, se pronunciar. Simone Tebet decidiu esperar até terça-feira que vem por um calendário negociado entre os deputados que encurte o tempo de votação da PEC na Câmara. Se esse calendário não for apresentado, ela disse que vai marcar a votação do projeto do Senado na CCJ para um dia depois, na quarta-feira. Davi Alcolumbre, que é a favor de manter apenas a proposta da Câmara, trabalha para fechar um calendário. Nós não podemos caminhar no Senado Federal por uma linha, através de um projeto de lei, e a Câmara dos Deputados por uma emenda constitucional, que no final a gente pode acabar passando para a opinião pública que é uma estratégia de protelação. O ministro Sérgio Moro preferiu não assumir nenhuma posição, mas voltou a pedir urgência para a prisão após condenação em segunda instância. O que foi decidido será evidentemente respeitado, apenas aqui destacando que o Ministério da Justiça e Segurança e acredito que falo igualmente pelo governo, tem essa questão como urgente com a questão de segurança pública. A seguir, a cotação do dólar volta a subir.
anunciou hoje a nova previsão para o salário mínimo do ano que vem, R$ 1.031. Como a estimativa da inflação pelo INPC caiu de 4% para 3,5%, o governo revisou também a estimativa anterior do mínimo, que era de R$ 1.039. O dólar terminou o dia valendo R$ 4,24. O Banco Central vendeu moeda americana 2 vezes para conter a alta. O valor do dólar já vinha subindo nas últimas semanas. A moeda americana abriu o mês de novembro valendo R$ 3,99. Ontem, o dólar comercial fechou a R$ 4,21. Até então, o maior valor nominal da história. Hoje de manhã, chegou a ser vendido a R$ 4,27. E neste ambiente sujeito a variações de todos os lados, uma declaração do ministro da Economia tem um impacto imediato, acentua uma tendência de alta da moeda e desencadeia uma série de reações no mercado, que são um teste de até onde esse valor pode ir. E foi exatamente o que aconteceu. Em uma entrevista na Embaixada do Brasil em Washington ontem à noite, o ministro Paulo Guedes deu a entender que não há preocupação com as oscilações da taxa de câmbio. O Brasil, por 2, 3, quase 4 décadas, virou um país de juros de equilíbrio muito alto e câmbio muito baixo. O que nós fizemos foi o contrário. Nós agora fomos para o controle da parte fiscal, controle de gastos. Então, é normal que países que tenham maior controle fiscal possam ter uma política monetária um pouco mais frouxa e o juro mais baixo. Só que quando você tem exatamente a fiscal mais forte e o juro mais baixo, o câmbio de equilíbrio também ele é mais alto. Então, que o câmbio esteja em torno de 4 e pouco, subindo, é normal para um país que troca o mix. Diante do nervosismo, o Banco Central decidiu agir e foi ao mercado vender dólares à vista. Fez 2 leilões, um de manhã e outro à tarde. A moeda americana terminou o dia vendida a R$ 4,24, o maior valor nominal da história do real. O comercial serve de parâmetro para grandes transações de empresas. O dólar que o turista compra para viajar tem cotação maior, chegou a ser vendido a R$ 4,44. Entre os fatores que pressionam o valor da moeda para cima estão as incertezas em torno das negociações comerciais entre China e Estados Unidos. E também o fato de ter menos dólares entrando no Brasil. Economistas dizem que há menos dólares no mercado porque, nesse período do ano, empresas fazem remessas de lucros para suas sedes no exterior. Além disso, os saldos da balança comercial têm sido menores. Com a retomada da economia, o Brasil tem importado mais, o que diminui o saldo de dólares no país. Especialistas também dizem que as turbulências políticas na região assustam investidores, que retiram recursos, por exemplo, da Bolsa de Valores. Paulo Guedes também afirmou que não teme eventuais efeitos da alta do dólar sobre a inflação. Não tem problema nenhum, absolutamente nenhum. A inflação está caindo, está 2,5 na margem, quer dizer, qual o problema do dólar? Foi para 4,20, 4 e qualquer coisa. Problema nenhum, zero. Nem inflação ele está causando. Ele está só mudando preços relativos. Nós vamos exportar um pouco mais e importar um pouco menos. Fontes do Banco Central ouvidas pelo Jornal Nacional afirmam que o que importa é se as variações do dólar impactam na inflação, o que não tem ocorrido. A inflação está abaixo do centro da meta, que é de 4,25%. Outro fator mencionado por economistas são as reservas internacionais, que somam hoje cerca de 370 bilhões de dólares. Hoje pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre as declarações de Guedes. Vi, ouvi, e se ele falou, está falado, tá ok? Eu espero que caia, torço, assim como torço que caia a taxa Selic, tá? Torço que aumente aí a nossa credibilidade junto ao mundo. Agora, a economia, como eu disse, eu sou técnico de futebol, quem entra em campo são os 22 ministros, e o Paulo Guedes está jogando na economia. Se você for analisar na ponta da linha, tem vantagem, prós e contras do dólar, a 4,21 como está agora. O ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, disse que o atual nível do dólar é consequência de mudanças da economia no exterior e aqui no Brasil. A moeda brasileira não é a única moeda que se desvalorizou em relação ao dólar nos últimos meses, né? Então, é um sistema de câmbio flutuante funcionando e se adaptando ou refletindo uma nova
situação macroeconômica, que é uma situação onde um real não é mais uma moeda de investimento puro, como se tinha antes, por causa dos juros elevados no Brasil. Nós estamos transitando por uma situação em que os investimentos que virão ao Brasil serão menos especulativos e mais relacionados com a atividade econômica em si, e não um investimento puramente financeiro. Na mesma entrevista em Washington, o ministro Paulo Guedes citou o AI-5, o mais duro ato da ditadura militar. Os presidentes do Supremo Tribunal Federal e da Câmara dos Deputados reagiram ao comentário de Guedes. Na entrevista coletiva, o ministro falava sobre as reformas. Um repórter perguntou se os protestos na América Latina fizeram com que o governo adiasse alguns projetos da equipe econômica. O ministro passou então a falar sobre os distúrbios em países vizinhos. Destacou a importância da democracia, condenou atos de vandalismo e alertou para o risco de quebra-quebra. Guedes lembrou recente referência ao AI-5 feita pelo deputado Eduardo Bolsonaro. O deputado disse que se houvesse uma radicalização da esquerda no Brasil, com sequestro de aviões, autoridades e execução de policiais, a resposta poderia ser via um novo AI-5. Não se assustem se alguém então pediu AI-5. Já não aconteceu uma vez? Ou foi diferente? Levando o povo para a rua para quebrar tudo. Isso é estúpido, é burro. Não está à altura da nossa tradição democrática. Nós construímos há 30 anos uma democracia extraordinária. Ela é resiliente, ela resistiu à hiperinflação, 2 hiperinflações, a maior recessão da história do Brasil. Então, para que nós vamos prestigiar vozes da discórdia? Gente que está fora de tom com o que está acontecendo no Brasil. É um líder importante, tudo bem, mas eu não quero dar esse tipo de resposta. O ato institucional número 5, o AI-5, foi editado em 1968 pelo então presidente general Arthur da Costa e Silva. Foi o mais duro ato da ditadura militar, que fechou o Congresso, cassou políticos, suspendeu direitos, instituiu a censura à imprensa e levou à tortura e morte de presos políticos. Em seguida, foi perguntado ao ministro se ele considerava o AI-5 admissível. Paulo Guedes demonstrou irritação com a pergunta. Chegou a afirmar que deveria ter seguido a sugestão de ir embora, mas respondeu, dizendo que o AI-5 é inadmissível em qualquer situação. E prosseguiu. É inconcebível. A democracia brasileira jamais admitiria. Mesmo que a esquerda pegue as armas, invada tudo, quebra tudo e derrube à força o Palácio do Planalto, jamais apoiaria um AI-5. Isso é inconcebível. Não aceitaria jamais isso. Está satisfeito? Isso é uma ironia? Fui claro. A ironia? Isso é uma ironia, ministro? O senhor está nos ironizando, por favor? Ministro, de forma alguma. Não está acontecendo nada. Está acontecendo que eu estou cansado de escutar, tentar fazer curva para sair do meu objetivo. O meu objetivo é simples, esclarecer você sobre a economia. Se transformar agora no AI-5 e não sei o quê. Hoje, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, comentou a declaração de Paulo Guedes. O que manifestação de rua tem a ver com AI-5? Se ela existir de forma democrática, ordeira, o que ela tem a ver com o fechamento do Congresso, fim do habeas corpus, fechamento das assembleias? Né? Então, eu acho que há um problema, inclusive, né, um desrespeito no que se usa, né, nas narrativas para explicar frases também mal colocadas do outro extremo. Em Maceió, durante o Encontro Nacional do Poder Judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, afirmou que, abre aspas, o AI-5 é incompatível com a democracia. Não se constrói o futuro com experiências fracassadas do passado. Fecha aspas. E hoje, no fim da tarde, durante uma palestra em Washington, o ministro Paulo Guedes disse em inglês que devemos praticar a democracia responsavelmente, que as pessoas podem sair às ruas para reclamar seus direitos, desde que isso seja feito de forma pacífica, sem quebrar a cidade, porque isso assusta os investidores, não ajuda nem a oposição. O Conselho de Ética da Câmara instaurou hoje 2 processos disciplinares contra o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, que podem levar até a cassação do mandato dele. O primeiro atende a pedidos da oposição, que
que alega que houve quebra de decoro quando Eduardo Bolsonaro disse que, se a esquerda radicalizar, a gente vai precisar ter uma resposta que pode ser via AI-5. O segundo processo disciplinar foi pedido pelo partido dele. O PSL acusa o deputado de quebra de decoro por usar as redes sociais para publicar ofensas contra a deputada Joyce Hasselmann, também do PSL. As publicações foram feitas no auge do racha no partido, quando Eduardo tentava chegar à liderança da legenda. A partir de agora vão ser sorteados os relatores para cada um dos processos. Pelas redes sociais, Eduardo Bolsonaro disse que nos dois casos querem censurar a atuação dele e citou o artigo da Constituição Federal que estabelece que opiniões, palavras e votos dos parlamentares são invioláveis. O presidente Jair Bolsonaro formalizou hoje a indicação de Nestor Foster para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Foster vai ser sabatinado pela Comissão de Relações Exteriores no Senado e o plenário da Casa precisa aprovar a indicação. Ele já ocupa o cargo interinamente desde junho. Bolsonaro escolheu o diplomata de carreira depois de desistir de indicar para o cargo o filho, Eduardo. Daqui a pouco, o que diz a legislação brasileira sobre a doação de órgãos. O Brasileirão chega à reta final com disputas nas duas pontas da tabela. A decisão da família do apresentador Gugu Liberato de doar os órgãos dele despertou o interesse de muitos brasileiros em fazer o mesmo e diminuir a fila de transplantes. Mas, para isso, a legislação do nosso país torna fundamental que as famílias conversem sobre esse assunto. Na Central Nacional de Transplantes, o plantão é permanente e hoje recebeu a informação de que um bebê de 1 ano e 7 meses teve morte encefálica e que a família queria doar os órgãos. Cada órgão ele tem um tempo limitado para ficar sem a circulação sanguínea que fornece oxigênio aos tecidos, né? Então a gente tem que correr contra o tempo para que a gente consiga fazer com que a retirada dos órgãos ocorra e chegue até o receptor. Na lei de 1997, que estabeleceu no Brasil a doação de órgãos, valia o conceito de doação presumida. Todo mundo era considerado doador em potencial, a menos que tivesse escrito no documento de identidade ou na carteira de motorista a observação não doador de órgãos e tecidos. Em 2001, essa lei foi modificada e passou a vigorar o conceito de doação consentida. Hoje, a doação de órgãos só pode ser feita com autorização da família. Por isso, o primeiro passo é deixar claro esse desejo para os parentes, que darão a palavra final. Está apta a doar qualquer pessoa a partir de 7 dias de vida e que tenha passado pela triagem de doenças transmissíveis pelo sangue, como a hepatite, por exemplo. Se for comprovada morte encefálica, todos os órgãos e tecidos do corpo podem ser doados. Nos casos de morte por parada cardiorrespiratória, só é possível doar tecidos para transplante de córnea, vasos, pele, ossos e tendões. Alguns fatores podem impedir a doação, como morte por doença infecciosa, por exemplo. Também não pode haver a doação sem a identificação do corpo. O doador pode até fazer uma certidão que pode ou não ser reconhecida pela Justiça. O Ministério da Saúde contou cerca de 6.000 transplantes esse ano. A doutora Lívia, do Hospital Universitário de Brasília, diz que a oferta poderia ser maior. É muito importante que a população leiga seja esclarecida a respeito da questão da morte encefálica e da importância de se doar órgãos. Dona Rita sofreu 15 anos com problemas nos rins, mas graças a um doador está viva. Nossa, nem acredito, falo todo dia eu agradeço a Deus por ter esse rim, viu? Porque senão eu nem sei o que seria da minha vida até hoje. O Papa encerrou uma viagem de 7 dias à Tailândia e ao Japão. O último compromisso foi a visita a uma universidade católica em Tóquio. Francisco lembrou que os estudos superiores não devem ser um privilégio para poucos. O Campeonato Brasileiro chega à 35ª rodada com um campeão consagrado, mas ainda com muitas disputas pela frente. Chegamos. É reta final do Campeonato Brasileiro. Para muitas torcidas serão 4 rodadas de nervosismo, emoção, comemoração. Esses times aqui já têm o futuro definido no Brasileirão. O campeão Flamengo, o Santos, o Palmeiras
e o Atlético Paranaense, classificados para a fase de grupos da Libertadores. E o Avaí, que já está rebaixado. Agora, todos os outros times ainda disputam algo nessa competição. Libertadores. A equipe mais próxima de conseguir uma vaga direta é o Grêmio, que tem 59 pontos e precisa só de mais 5 para se classificar, sem depender de nenhum outro resultado. Não adianta se desesperar, tem que controlar a ansiedade, até porque restam ainda 4 rodadas. Lutam ainda pela vaga na fase de grupos São Paulo, Internacional e Corinthians. Tem que sonhar com os pés no chão, então nosso principal objetivo é ir direto para a Libertadores agora. Um pouquinho mais atrás na tabela, mas ainda nessa mesma disputa estão Goiás, Bahia, Vasco e Fortaleza. E com chances mínimas de ficar com uma das vagas da pré-Libertadores, o Atlético Mineiro e o Botafogo. Sul-Americano. São 6 vagas para os clubes que terminarem entre a 9ª e a 14ª posição. E o rebaixamento. Aí, ansiedade, tensão e uma disputa acirrada marcam a briga para fugir da 2ª divisão. Nada menos do que 11 clubes têm chances de cair. 5 deles estão numa situação mais confortável. O que não é o caso de CSA e Chapecoense, que precisam de uma combinação improvável de resultados. Restaria, então, um lugar na Série B de 2020. E a tendência é que Cruzeiro, Fluminense, Ceará e Botafogo lutem para se salvar. É um desgaste emocional muito grande, né? Exige muito da nossa saúde. Então, todo mundo tem que estar firme, o treinador, o torcedor, os jogadores também, e tendo muito equilíbrio. Equilíbrio. Importante até na hora de secar os concorrentes. Eu confesso pra você que eu já sequei bastante, assim, sabe? Mas chegou um ponto que você acaba tendo um desgaste, né? Porque você sai de um desgaste de jogo, aí você vai assistir jogo de adversário, então eu prefiro, né? Ficar mais na minha, eu acompanho resultados. Seja a sobrevivência na Série A ou o direito de viajar pela América. Ainda tem muito em jogo nesse Brasileirão. Ainda tem muita emoção ainda nesse Brasileirão, né? O Jornal da Globo é depois de Filhos da Pátria. Boa noite. Boa noite e até amanhã.